Caiu a live. Meu Deus do céu. O Instagram falou que tinha uma música de fundo, tava tocando Nirvana aqui, aí ele derrubou a live. Vamos reiniciar. Deixa eu procurar a Ana aqui. Não posso ouvir meu rock. Cai. O Essa segundo, música. segundo o Instagram é porque tinha uma música de fundo. Eu tava ouvindo Nirvana que não pode, é proibido. Entendi. Aí, vamos lá. Aí você tava contando que formou foi ano passado. Aham. Eu me formei ano passado, né, em novembro. Aí, durante um tempo, eu trabalhei depois que eu me formei e já passei agora no começo desse ano, né? Em março, eu entrei na residência. Entendi. Já passou direto. Passei direto. Gênia. Tá. Alô? Então tá certo. E como que era a sua rotina Cara, durante o internato? Como que você conciliava os estudos? Você chegou a fazer um cursinho preparatório? Como que foi? eu acho que para quem tá no internato agora e já quer passar direto, é uma pressão bem grande, assim, né? A gente tem uma carga horária gigantesca no internato, a gente trabalha e aí muito difícil ter tempo para estudar e arranjar uma rotina regrada. Eu acho que o mais importante, assim, foi que eu aceitei que eu tinha minhas falhas de estudo, que eu não conseguiria manter uma rotina em todos os meus estágios, porque sempre mudava a rotina, né? E Uhum. aceitar que eu tinha que ser versátil para me adaptar a cada rotina que eu tinha, cada mês que rodava um estágio, para ver como eu estudava melhor. Eu fiz um cursinho de residência, porque eu achava que era melhor para mim, para me organizar, achava que ia me facilitar bastante. E me ajudou, assim, a criar uma rotina de estudo, a dividir temas, dividir revisão. Isso eu achei que me ajudou bastante. Muito bom. A revisão é muito importante, né? Muito, Eu bastante. costumo falar aqui que se você estuda e não revisa, é a mesma coisa que você não ter estudado. Então, Não, já. é muito importante revisar. Uhum. E como que você lidava assim? É porque hoje em dia o pessoal, a gente ouve muito falar, né? Nossa, o fulano foi aprovado e não leu nenhuma apostila. O outro também não leu. Eu mesmo não li nada, nenhuma apostila. Eu pegava o livro, texto mesmo. Eu li o Harrison durante o internato, né? Eu li o Harrison, eu li o Nelson, para estudar durante a graduação. E aí a gente chega no cursinho, geralmente tem o material ali, as apostilas, né? As famosas apostilas. Você deu conta de estudar todas essas? Você conseguia acompanhar? Ou você ficava só no resumo, nos flashcards e nas questões? Como que era? A gente acha que é muito impossível alguém achar que vai conseguir ler tudo e fazer todas as questões e fazer tudo que o cursinho propõe, né? Eu Uhum. sempre vi que o melhor para mim era responder questão. Então eu fui fundo nisso e eu respondia muita questão, assim, era a minha base de estudo. Eu não lia apostila, era mais assim, quando eu tinha muita dúvida na matéria, eu ia resolver a questão e tinha dúvida ainda na base do tema, não sabia detalhes importantes assim, não sabia o básico. Aí eu falava, tá, preciso voltar desde o começo, preciso ler, preciso ver o que é isso aí para tentar engatilhar. Mas assim, eu mesma não focava em leitura de apostila, eu achava que não era uma coisa que me valia muito. Eu resolvia muita questão mesmo, assim, para mim treinar o cérebro era questão, conseguia revisar com questão, conseguia resolver prova antiga de onde eu queria prestar e elas repetem muito, assim, os Repete. textos muito parecidos, muito. Foi mais E parecido com a minha preparação também. uhum, Chegou num ponto que eu me vi assim, cara, eu tenho muito horário para cumprir ali no meu internato e eu tenho muita apostila para ler. E aí eu comecei no início ali, eu até tentei, mas não dava. não Não dá. dá para conciliar. O tempo é muito curto, ainda mais, né, nesse último ano de internato, até para o médico também que está formado, que pega muitos plantões, né? Enfim. Então, para mim foi muito difícil. Então, eu pensei assim, eu tenho que focar no que está me dando resultado.
que eram os Isso. flashcards e as questões. Então, eu estava ali durante o internato, né, no plantão do internato, eu estava com o aplicativo aberto, resolvendo flashcard e com as questões também que eu tinha no celular. Isso aí otimizava muito meu tempo. Me Porque otimiza. não tem como ficar nessa reta aí final, que mistura internato com estudos, né, para a prova de residência, não tem como ficar 15 horas, 18 horas, 12 horas em casa, né? Uhum. Mas é isso. A nossa preparação foi mais ou menos parecida. E quantas horas, assim, em média, você costumava se dedicar, Ana Lia? Eu acho que eu nunca contei assim uma hora fixa por dia. Eu não era aquela pessoa que falava, vou estudar essas 2 horas e vou parar. Era de acordo com disponibilidade de tempo, dependendo do estágio que eu estava passando. Às vezes, se era um mais tranquilo, eu conseguia estudar mais. Se eu tinha que dar muito plantão, às vezes era mais questão e o flashcard ali na hora do plantão. Bem variável. Acho que não tinha uma rotina assim exata de tempo. Uhum. Era mais questão Naque, de naqueles dias que você não conseguia estudar, você tentava compensar nos dias subsequentes, né? isso, é. Estudando mais. Eu também Tinha mais fazia. ou menos uma meta semanal, assim. Eu Uhum. tinha que fazer Eu uma. tinha, eu tinha uma meta diária de questões de 50. Ah, é? É, eu tinha essa meta. Todo dia eu buscava resolver 50 questões. Então eu pensava assim, cara, eu estou no meu último ano da minha faculdade, eu tenho uma prova para eu prestar, eu vou abdicar de algumas coisas, sim, mas o que que importa agora? Fazer questões Sim. e revisava com os flashcards. Porque as questões ainda você vê a resposta correta ali nas alternativas. Sim, Então, aham. a ciência classifica isso como estudo ativo parcial, porque o Uhum. seu cérebro está vendo a resposta. E o flashcard não. O flashcard você tem que fazer o recall ativo do zero. O Sim. active recall, né? Você não está vendo nada ali na sua frente. Você tem que buscar no buraco negro da sua mente qual é a resposta certa. Sim, Então, então, assim, a metodologia, eu acho que é o primordial, assim, o pessoal fica muito, qual cursinho que eu faço? Cara, isso não importa. Não não importa. importa. Conteúdo, todo mundo tem, todo mundo é bom. O que vai diferenciar é a metodologia, é o método, é o algoritmo que você está usando. Eu falo muito isso. E aí a gente chega na pergunta, né? Como que o Medcards te ajudou? Como que era o seu dia a dia? Como que você incrementou ele na sua rotina de estudos? Meu Magic Arts pra mim foi muito bom, porque eu, pelo menos, quando eu resolvi a questão, eu não conseguia fazer isso assim no plantão. Eu precisava rabiscar, precisava escrever. E aí eu precisava de um método para estudar que eu tivesse ali de plantão, que eu tivesse na residência, lá no internato, e falasse, nossa, eu preciso, não tenho tempo para estudar, preciso pelo menos fazer alguma coisa aqui. Aí Hum, era muito prático, porque você abria o celular e ia treinando a mente ali, resolvendo as coisas da sua cabeça, e tipo, não é alguma coisa que você precisa de material, de nada para fazer. Você está com seu sim, celular lá com você e fica treinando o tempo todo. né? O que era bom do Brainscape, né, que é a plataforma que a gente usa e representa, que eu acho assim incrível, é que ele funciona offline. Então, uma vez Sim, que exato. baixado todo o conteúdo ali, você consegue estudar numa caverna, você consegue estudar lá no avião, lá em cima. Não precisa Uhum. ter internet. E isso aí era uma parte que me limitava. Não sei se te limitava, porque os aplicativos, né, do cursinho, na época, não sei como que é hoje em dia, mas você tinha que estar conectado à internet. E o hospital que eu dava plantão lá, o 3G, né, o 4G, na época era péssimo, não tinha Wi-Fi, obviamente, e aí isso facilitou muito. Facilita. Ainda é assim, a gente só consegue acessar. E é um aplicativo pesado, né? Muita questão, a gente não consegue mexer direito. E na época que eu fiz, ele vivia travando. Quando Sim, travava, era ruim para navegar. Eu não sei, às vezes melhorou, né, hoje em dia. Você tinha alguma meta de questões? Você eu tentava tinha. Eu tentava fazer 50 questões por dia, tinha dia que não dava, mas daí eu tentava compensar no dia seguinte. nos Então outros era dias?
uma meta de 50 por dia, na semana dava aí as questões que tinha, se eu não fazia, pelo menos no final da semana eu tinha que ter feito 50 por dia no total, assim. Entendi. Mas era uma meta, assim, pra eu não me desestimular. É mais pra uma coisa pra eu sempre estar tendo aquela prática todos os dias. Uhum. A E nesse, qualidade. e nesse percurso, né, de um ano aí de... Que a gente se prepara mesmo no último ano. Né? Tem Sim. aquela... Ah, vamos fazer os últimos 2 anos, mas a gente pega mesmo para estudar e mergulhar ali no último ano. Teve algum momento que você deu alguma relaxada, assim, de pensar, nossa, eu não vou conseguir, tá muito em cima da hora, ou você conseguia manter o estudo em dia? Como que era? Eu sempre falo que, assim, quanto mais a gente estuda, parece que menos a gente sabe, né? Ah, E aí é um desespero total. A gente começa a estudar, fala, meu Deus, isso eu não sei, e aí dá aquele desespero, fala, não vou conseguir aprender tudo. Mas dentro do ano, a gente vai oscilando, né? Tem épocas que a gente está muito bem e a gente está descansado, a gente consegue estudar, e tem dias que a gente precisa relaxar, precisa dar aquele tempo pra gente. uhum. Fazer alguma coisa que a gente gosta, distrair. O importante é sempre manter a constância, eu falo, sempre manter a constância. Eu sempre falo isso aqui, Ana, sempre. Uhum, O e-book que eu escrevi, lá no, em uhum, cima, na parte superior esquerda, tá assim, ó, mantenha-se grato, humilde e constante. sim. A tudo que você vai fazer na sua vida. Você tem que ser grato, humilde e constante. Uhum, Porque não adianta, pensa num bodybuilder, um cara que está ali se preparando para uma competição, um bodybuilder, né? Então, ele não vai treinar uma semana antes para chegar ali e levantar 200 quilos no supino, 100 quilos, né? sei lá. Ele tem que se preparar durante 2 anos, às vezes é uma vida. E nos Sim. estudos não pode ser diferente. Nos estudos Uhum, tem assim também. A constância, ela vence a intensidade. Aqui a gente bem. recomenda assim, ó, 2 horas de flashcards por dia e 1 hora de questão. Durante um ano. E aí o que está acontecendo? O pessoal nem está fazendo cursinho mais. Porque eles seguem isso. Porque, assim, o que vai fazer você passar é a repetição, né? Você tem que repetir o Uhum, conceito. Esse ato de você repetir é o que vai fazer você aprender. Não adianta você chegar em casa ali, né? Você foi lá assistir uma aula do cursinho, aí você lê uma vez, daqui 6 meses você vai ler de novo. Isso não existe. uhum. Não vai aprender. Né? E fala, a base a gente tem, a maioria das questões a gente sabe responder, a gente só não lembra. E aí precisa E, revisar o tempo. e as questões elas vão se repetindo Sim, uhum. também. Existe um padrão ali. Eu até brinco, eu falo assim que quando, eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu resolvi tantas questões, assim, ao final da minha preparação, eu contabilizei umas 15 a 16 mil. Que quando eu começava a ler o enunciado, Já eu já sabe. sabia a resposta, sem É, nem ler as alternativas. Porque elas se repetem, repete. é a mesma coisa. Você tinha algum medo nessa fase de preparação para as provas de residência? Qual que era o seu maior medo? Cara, eu acho que meu maior medo era não passar mesmo. É tipo assim, era uma coisa que eu queria muito. E aí eu falava, meu Deus, eu vou ter que trabalhar um ano, eu vou ter que ficar aí trabalhando para estudar de novo, prestar a prova tudo de novo. E eu falava, não, vou ter que manter a constância aqui, vou ter que passar esse ano. Já tinha pensado até entrar no exército, já estava pensando a mesma coisa que eu ia fazer se eu não entrasse. Mas no fim dá tudo certo. Tudo. Eu tive esse medo também. A Uhum. gente, eu acho que todo ser humano tem medo. Não é Sim. só eu, não é só você. Todo mundo tem. Só que Uhum. o negócio é o que você faz com esse medo. Você Uhum. racionaliza o medo e segue em frente, ou você pode simplesmente cair num mar de lamentações e falar: ah, eu não vou passar, ah, porque eu não consigo. Porque isso atrai também. Eu acredito muito em Uhum. energia. Tudo que você pensa, você está sintonizado com aquele objetivo, você tende a conquistá-lo se você já, dentro da sua mente, já enxerga aquilo como realidade. Uhum. Então, medo de não passar, medo de não dar certo, todo mundo tem. Agora, tem ser humano que racionaliza o medo
e segue em frente, e tem ser humano que não racionaliza o medo e fica refém da derrota. Então, Exato. eu acho que essa questão aí do medo eu também tive. Todo ser humano tem medo. Uhum. Mas é o que a gente faz com esse medo. Se a gente faz seguir em frente ou não. Né? Importante não deixar o medo te barrar. Paralisar, exatamente. Uhum. É importante. Bom, será? Eu acho que não sei se está aberto aqui para alguma. Nas outras eu abria para ver se tinha alguém com alguma pergunta. Mas aqui eu não sei se está ativado os comentários, para ver se alguém tem alguma pergunta para você. Às vezes alguém quer te fazer alguma pergunta. Eu não sei se está ativo aqui. Ah lá, desativar comentário. Vocês estão conseguindo digitar alguma coisa aí nos comentários? Só para a gente. Digita aí qualquer coisa. Eu acho que está desativado. Aí, pessoal entrando. Ah lá. Bom, então é isso. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém quiser perguntar algo para a Ana, né? Para nós aqui, a gente está disponível para ajudar vocês. Se alguém tiver alguma questão aí para levantar também, aí todo mundo participa, todo mundo ganha. O Lucas perguntou. O Lucas, você conhece o Lucas? Não, só vi aqui a pergunta. Ah, tá. Adeus, vida social, achei engraçado. Na finaleira da preparação Adeus Vida Social, adeus não. Lógico Dá, que não. dá para você conciliar. A ciência cognitiva, ela já provou, isso já é provado, que o descanso, ele facilita a sua memorização. Ele melhora o seu aprendizado. Então, eu vou ter que abdicar de tudo, meu domingo já era, eu vou ter que virar. Aquela frase, estude enquanto os outros dormem. Isso aí é a maior falácia que existe. Você tem que ter horário para dormir, horário para acordar, né? Durma cedo ali, 11 horas. Eu sei que vida de médico é complicada, às vezes tem um plantão turno ali, mas exatamente, é o que a Mariana falou aí. Tentar manter o equilíbrio e manter a constância. E o descanso, ele vai reforçar o seu traço de memória. Às vezes você pensa, não, é um tempo que eu estou desperdiçando aqui, descansando no meu domingo. Não é. Não é mesmo. Isso aí já está provado cientificamente. E acho que é uma das piores coisas que a gente passa porque a gente se sente culpado de descansar. Exatamente. A gente tá fazendo Sim. qualquer outra coisa. Eu lembro que eu pegava um livro que eu gostava de ler e começava a ler, eu falava, meu Deus, eu devia estar lendo, sei lá, cursinho. Até você memorizar isso e ver que não é assim, demora um tempo. É difícil. Exatamente. Você fica se culpando, né? Uhum. Deveria estar estudando e não tô. Mas a gente precisa de ter um momento assim para você desligar total. Sim. É muito importante e facilita no aprendizado e tudo mais. Você tá no R1, né? Eu tô na Rio. Muito bom, né? Puxado. O Ney, você falou. Eu tô na Unesp aqui em Botucatu. E você tá gostando? Aí eu gosto demais daqui. Uma carga É. horária bem puxada, assim, é uma residência bem puxada, mas é muito gostoso. Aham. E aí depois você pensa em fazer o R+, a subespecialidade em alguma área? Ainda não sei o que, mas quero fazer sim. Ah, bom. Ainda não deu tempo de definir, não, né? Ainda não. Dá um- É muita coisa. É um universo diferente dentro da pediatria. Deixa um recado aí para fortalecer a classe, quem quer seguir esse caminho da pediatria, passa um pouco da sua experiência na residência, para estimular, né? Quem está em dúvida ainda. Galera, eu decidi fazer pediatria, acho que foi no meu último mês, assim, de faculdade. Eu tava muito em dúvida, e tipo, é super normal a gente ficar em dúvida durante o internato, né? A gente passa por muitas especialidades, a medicina é gigante, mas trabalhar com criança é extremamente gratificante, é uma delícia.
A gente chega em casa assim, cansada, mas mentalmente descansada. A gente se sente muito bem, assim, de conseguir cuidar tanto da criança como da família. É uma coisa muito gratificante de verdade, apesar dos perrengues e das mães ligando, Nossa, a mas é muito choradeira. gostoso. E aqui a Unesp é muito bem, a gente é muito acolhedor, todo mundo foi muito acolhedor comigo. Todos os R+, super dispostos a ajudar, os chefes super dispostos a ajudar. É uma família muito grande, aqui a Unesp é um lugar muito bom. Muito bom. Eu fiz oftalmo, né? E Uhum. o ambulatório que eu mais gostava era de oftalmoped. Eu Que legal. pediatria, é. Era o que eu mais gostava, era oftalmopediatria, né? Que a gente pegava muito estrabismo. A sensação Uhum. que tem, a sensação real que eu tinha, né? Na época de residente, era que quando o dia da oftalmopediatria, eu já sabia que eu ia chegar em casa leve. Sim. Porque a criança tem, assim, eles transmitem energia, não tem jeito. A gente absorve a energia da criança, né? Que é sem maldade, sem malícia. Gostava demais do ambulatório de oftalmopediatria. Gostava muito da minha staff também. Muito humana. O pessoal da Uhum. pediatria, eles são muito, assim, né? Eles são muito humanos. Quem, Sim. quem gosta de criança já está à frente, né? Você vê que tem muita gente que, enfim, eu tinha alguns staffs lá que eles não gostavam de atender criança de jeito nenhum. E eram justamente os mais casca dura. O pessoal tem da criança. Eles tinham. Então tá certo, Ana. Quer deixar algum recado aí pro pessoal que tá se preparando? Era importante aí é não desistir, foco que a vaga vem. Se não for Uhum. agora, vai ser depois. Sempre tem hora certa para tudo nessa vida. O importante é não desistir, manter a constância, sempre lembrar que a gente tem que descansar, a gente tem que ter nossa vida fora da medicina. E se caso alguém precisar de alguma coisa, meu Instagram tá aí, estou à disposição para responder dúvidas, tanto quanto da preparação quanto aqui do serviço. E é só me chamar. Ótimo. Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigada eu. Eu tenho certeza que ajudou aí muitas pessoas que estão nessa fase aí de preparação. Queria só deixar um recado aí para quem aguentou nós dois até agora, que a gente está no Black Friday. Ano passado a gente não teve Black Friday. A Ana, infelizmente, né, Ana? Mas o pessoal tá tendo oportunidade aí, né, de participar da Black Friday. Eu acho que vai ser muito bom. Realmente faz a diferença. O pessoal, não sou nem eu que estou falando, a gente abre os depoimentos, a gente vê que realmente ajuda. Então, não percam a oportunidade, sigam e façam isso que a Ana falou. Sigam firme. Vai dar vontade de desistir? Vai. Todo estudante de medicina já pensou em desistir. Aquele estudante de medicina que fala que nunca pensou em desistir, ele está mentindo. E quando entrar na residência, vai querer desistir da residência Vai também. querer desistir de novo. Mais dobrado ainda. Dobra. Exatamente. É pior, né? É A muito pior, gente. gente acha que não pode piorar e piora. Piora. É isso. Então tá bom, Ana. Muito Então, obrigado. Pessoal, fiquem todos com Deus. Obrigado aí pela participação de todos. E amanhã, último recado, amanhã a gente tem aqui a live com a Gabriela, que foi aprovada, ela foi em segundo lugar geral do Enare, foi aprovada em dermatologia, em várias instituições lá em São Paulo, ficou em segundo lugar geral no Enare, ela vai passar a experiência aqui dela para vocês. A gente vai deixar salva, tá, Juliana? Para vocês reverem aí. E amanhã com a Gabriela também, mesmo horário, 19h20. Tá bom? sim. Então é isso. Obrigado e a todos. Obrigada eu. Tchau. Tchau, tchau.